Se eu te perguntar quanto custa os riscos dos seus projetos, você consegue responder rapidamente? Você tem um relatório para isso? Hoje eu vou mostrar um pouco disso e muito mais. Como é que a análise ROS funciona e como é que ela pode te ajudar. Que ela avalia os riscos dos projetos, as oportunidades, os problemas e as mudanças, o custo de tudo isso somado. O mais vem disso. Riscos, oportunidades, problemas e mudanças somado. Então, sem mais demoras, vamos ao vídeo. Aqui é o Leandro, diretor da MLPro, uma empresa especialista em gestão de projetos, onde a gente vai apresentar tudo aqui, eu apresento tudo. A gente tem a solução PSA Easy, eu vou apresentar a análise ROS dentro da solução e como é que você pode atender e utilizar ela no seu dia a dia. Bom, seguinte, é só um ponto. Aqui no site da gente, que é um site novo, clicando em blog, todos esses itens que a gente está colocando, a gente coloca aqui. Então, fica sempre um pouquinho atrasado, mas a gente coloca lá o vídeo, por exemplo, o fim do projeto online, ciclo de vida do projeto. Então, clica no ciclo de vida do projeto, ele tem tudo aqui falando, que é um vídeo que a gente montou lá, mas de um jeito escrito, tudo. Às vezes as pessoas preferem desse jeito, então também é uma alternativa. Então a gente pode ter aqui foi o vídeo, tá vendo? Embaixo tem um vídeo. E em cima tem um artigo todo descrito aqui. O que eu falei no vídeo é bem pau a pau, né? Bem paralelo uma coisa com a outra. Então, às vezes é outro jeito de entender e trabalhar com gestão de projetos. Além do artigo, entendendo, às vezes é um pouco mais rápido do que ver o vídeo, às vezes você não tem oportunidade de assistir ou ouvir. Tem um outro jeito de fazer isso. Bom, vamos para a análise ROS. O que acontece? Entrando no PSA Easy, eu tenho a ferramenta onde eu posso cadastrar, onde eu cadastro, entrando num projeto, eu vou cadastrar riscos, vou cadastrar problemas, mas como é que eu consolido quanto custa isso? Cada problema, cada risco, você acaba colocando os valores para isso. Se eu clico num risco, vou entrar ali, eu vou ter tanto a probabilidade de ele acontecer, o impacto dele, e também o custo dele como um todo. Nesse caso está sem custo. Por exemplo, ele tem um custo de 15 mil reais. Então está aqui, eu vou lá e vou salvar, ele vai pegar, atualizar a informação desse risco para 15 mil reais. Então eu tenho a informação de custo do risco caso ele aconteça. Então sempre a gente coloca o valor se ele acontecer. E na análise ROS, é um dos relatórios que a gente tem já de cara 46 relatórios na ferramenta, bem testados, tudo. Na análise ROS+, que a gente consegue ter a somatória de tudo isso. Imagina que a gente tem uma oportunidade. Quanto custa essas oportunidades não fazer ela? Tá? Então a gente tem aqui, se registra essas oportunidades, a gente traz uma economia para o projeto, nesse caso somado a todas as oportunidades, de 85 mil. Já os problemas, todos os problemas do projeto, quanto custa? 479 mil. Riscos, 567. E também as mudanças, 48 mil. Tá? Então, somado tudo isso, a gente vai ter o valor de impacto financeiro. E aqui está considerando o impacto disso. Por exemplo, se eu tenho um custo de um risco de 100 mil caso aconteça, ele tem 10% de acontecer, chance, então, na verdade, ele só vai estar somando aqui o impacto financeiro de 10 mil. Porque eu considero o valor do risco, caso ele aconteça, vezes a probabilidade. Daí com isso eu tenho impacto. Então eu tenho impacto somado todos, inclusive o que dá negativo, vai dar 1 milhão de reais. E aqui impacto consolidado, pegando todos os itens sem considerar a probabilidade dele. Daí tem 1,780 milhões. E também, com isso, eu consigo calcular o impacto consolidado, qual que é a proporção de um com o outro. Tá? Caso todos aconteçam, vai ser isso aqui, mas é o mais provável que aconteça ser isso aqui. Então, eu tenho isso. Eu tenho os projetos, tenho o gerente do projeto, o título do risco ou do problema, ou seja o que for, ele vem escrito aqui. Tá? Então, eu tenho a lista dele todos. E também eu tenho isso por pessoa. Por exemplo, às vezes, tem pessoa que pode estar negativa até, porque ela tem mais oportunidade do que problema. Então eu consigo enxergar. E também eu consigo falar com o gerente que traz mais problema. Por exemplo, eu, tá? Esse ambiente de homologação, tá? Mas é o que tem mais cadastrado com problemas e riscos aqui. Se eu clico no meu, automaticamente vai filtrar tudo que é representado por mim. Eu não tenho nenhuma oportunidade. Aqui,
O Murilo tem sim, tem uma oportunidade aqui. E do Ricardo, que tem mais oportunidade, tem alguns riscos aqui, então você consegue enxergar filtrando tudo isso. Também ele vai filtrar aqui embaixo, vai aparecer o dele. Se eu seleciono, ele filtra aqui também. Se eu seleciono, filtra aqui. Então eu também posso selecionar só problemas. Ele só vai filtrar problemas. Então eu posso enxergar isso. Só riscos. Só vai aparecer os riscos aqui de todos. Então um pouco disso. Eu posso ter tanto esse filtro mais macro, né? Como posso vir aqui e selecionar alguma coisa específica. Aqui está projetos. Aí eu tenho o tipo deles, está praticamente o mesmo, mas eu poderia ter mais filtros por área, por departamento, o que for necessário. A gente tem bastante costume de customizar isso aqui conforme a necessidade do cliente. Outra coisa bem legal dos nossos relatórios, quando a empresa é internacional, é que eu permito colocar em inglês. Então ele já vai lá e faz a conversão para o dólar atual, 5,9. Então automaticamente já pega a PETAX do dia, o valor do dia do dólar, e pega e calcula tudo isso. Então ele converte também o financeiro para isso, voltando para reais ficaria aqui. E também ele faz o ajuste das informações. Então, ROCE, por que chama ROCE? Por causa de Risks, Opportunity, Changes e Issues. Tá? Em português fica riscos, oportunidades, mudanças e problemas. Ok? Então, isso que eu tinha por hoje. Obrigado a todos e assim, não esquece de dar o like, se inscrever no canal e se precisar de mais informação, eu estou à disposição. Marque uma reunião comigo, a agenda aqui, eu posso estar apresentando o produto, uma solução robusta de gestão de projetos que a gente pode estar trabalhando, e a grande maioria das vezes sou eu que eu apresento, e mesmo quando não sou eu, tem pessoas bem capacitadas ali que pode estar apresentando, tá ok? Então, obrigado e até logo!